chegou o dia do pastor Rafael lançar o seu livro. Ele vai comentar sobre isso daqui a pouco. E ele vai então pregar em cima deste livro que Deus deu para ele como inspiração e vai nos abençoar. Vamos receber o pastor Rafael aplaudindo o nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abram comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 49. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 33. Que manhã especial, né, meus irmãos? Manhã memorável que o Senhor preparou para adorarmos a Ele. Gênesis capítulo de número 49, tem por título: Jacó abençoa os seus filhos e morre. Versículo 1 diz o seguinte: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Versículo de número 33. E acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Feche os seus olhos. Senhor, somos gratos ao Senhor por esta manhã. Uma manhã memorável que o Senhor nos preparou. Nós te adoramos com os nossos lábios e agora estamos diante da tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso te pedimos, Senhor, fale conosco. Este é o nosso pedido e agradecimento, no santo nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esta manhã uma manhã muito especial, uma manhã em que eu estou muito feliz pelo lançamento do livro Leão de Judá. Sabe, pastora Lourdes, que a semana toda eu fiquei pensando o que eu falaria quando eu pegasse o microfone na apresentação do livro. Mas nesta hora foge o script. O sentimento, meus amados, é de gratidão a Deus por nos permitir escrever uma obra como essa, por trabalhar no campo da literatura. E por isso que eu não posso, antes de entrar na palavra de Deus, de estender os meus agradecimentos. Primeiro ao nosso Deus. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Bom é o nosso Deus, fiel é o nosso Senhor Jesus. E eu tenho o coração grato aos nossos pastores, pastor Toninho, pastora Lourdes, que tem nos acolhido, que tem nos orientado. Pastor Toninho, obrigado, viu? Que prefácio maravilhoso, que prefácio top, prefácio do nosso pastor. Nosso pastor tem dado espaço aos seus obreiros trabalharem no campo da literatura. Nós temos, estou vendo aqui Alexandre Rota, Deus te abençoe, querido. Alexandre Rota escreveu o livro Seja Único e abençoou a minha vida. O Gil, nosso pastor da área do louvor, Seja Único. Chegou o pastor Márcio Miyazaki, vulgo Xangai, com a manifestação da unção. E um livro tremendo. Pastora Damares, que tem feito um trabalho extraordinário, recentemente lançou Metamorfose de Deus, transformando para transformar. E hoje, pastor Rafael, pela bondade, está lançando o livro Leão de Judá. Pastor Rafael, sempre teve esse sonho de ser um escritor, de escrever um livro? A resposta é surpreendente, que eu vou dizer para os irmãos: não. Na realidade, nunca passou na minha cabeça esta ideia. Mas há uns 3 anos, e pelo Espírito de Deus, um questionamento entrou no meu coração.
por que que Jesus é o leão da tribo de Judá? Visto que Judá, ele é o quarto filho do patriarca Jacó com a sua primeira esposa Leia. Portanto, Judá não tinha o direito à primogenitura. Hoje éramos para dizer, Jesus é o leão da tribo de Rúben. Rúben era o primogênito. Em segundo vinha Simeão, em terceiro Levi. Mas foi em Judá que Deus cumpriu a sua promessa, enviando à terra o seu filho. E aí eu fui estudar, e meus irmãos, dentro da biografia dos 4 filhos de Jacó, eu encontrei ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E Deus nos concedeu nesta manhã estar lançando este livro. Tenho uma gratidão imensa. Eu quero dizer para os irmãos pastores, pastora Lourdes, meus irmãos, vale uma vibração. A nossa pastora, ela fez um comentário, sou muito grato, pastora. Então aqui, na capa, na parte de trás, nós temos comentários de pastores que são referências na nossa cidade. O primeiro, pastora Lourdes, também pastor Saulo Jardim, que é pastor de uma das maiores igrejas da nossa cidade. Eu tive o privilégio de ir a Israel numa caravana com o pastor Saulo. Pastor Márcio Miyazaki, pastor Rodrigo de Moura. Pastor Rodrigo de Moura está lá no stand, um grande amigo que nós crescemos juntos, já puxou muito a minha orelha, e também fez o seu comentário. E o pastor Afrânio William Tegão, que foi meu pastor muitos anos, me levou ao ministério, e também deixou o seu comentário. A esses pastores, a minha gratidão. Sou muito grato, porque nesta manhã, como Deus faz coisas maravilhosas. Nesta manhã eu tenho aqui a minha família, parte dos meus familiares, pessoal que veio de Arujá, de Peró, temos amigos de Tu, e fora dentro da cidade, vários amigos comparecendo, pastor Edmar. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Então, como eu disse aos irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Carlos e a sua esposa faz parte da minha equipe de trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, ao nosso Deus, eu te convido juntamente comigo a nós darmos a Ele em louvor e gratidão uma linda salva de palmas. Pastor Toninho, a minha mãe, irmã Tereza Pereira Martins, que o Senhor a recolheu há 2 anos, ela dizia o seguinte, é um dito dos mais antigos, que um homem, ele tem que primeiro ter um filho, e pela bondade de Deus, está ali com a minha sogra Ana Beatriz, que completou ontem 1 ano e 7 meses, tem que escrever um livro, e hoje nós estamos lançando o mesmo. E tem que plantar uma árvore, e eu ainda não plantei essa árvore. Então você vê que igreja top, semana que vem a semente de um grão de mostarda, e eu terei a oportunidade de plantar esta árvore. Deus é muito bom. Pois bem, queridos, vamos para a poderosa palavra de Deus. Gênesis capítulo 49. Imaginem comigo, queridos, quão enigmático são os últimos instantes de uma pessoa na terra. Os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias, as últimas horas. Ainda mais quando essa pessoa tem plena consciência que ela está partindo para a eternidade. É exatamente os 2 versículos que nós lemos de Gênesis 49. Patriarca Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, no auge dos seus 147 anos, os últimos 17 no Egito, levado pelo seu filho José, que era governador. Jacó agora está velho, debilitado, e ele, na sua consciência, ele mandou chamar os seus 12 filhos para lhes abençoar. Olha um detalhe interessante, para lhes abençoar conforme a história que cada um construiu na terra.
Então eu gostaria que os irmãos imaginassem comigo essa cena e congelassem, que nós vamos retornar no final. Jacó deitado na sua cama, e filho por filho, dos 4 casamentos de Jacó, passando por ele para ser abençoado. Guarde essa cena aí, que nós vamos retornar. Porque a Bíblia, ela nos menciona o final da vida de alguns personagens, e personagens importantes na história. Fora Jacó, nós vamos citar daquele que foi libertador da nação de Israel, Moisés. Moisés viveu, nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos, porque ele partiu para a eternidade com 120. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, príncipe no Egito, talvez o futuro Faraó. Com 40 anos, Moisés, ele começa a se interessar pela sua história, pelo povo hebreu, acabou em uma situação matando um egípcio e teve que sair fugido do Egito. E ele passou mais 40 anos no deserto. Ali se casou com Zípora, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, e se tornou um simples pastor de ovelhas. Moisés está chegando aos 80 anos, sua família constituída, e talvez no pensamento de Moisés, a sua vida já estava traçada, a sua história já estava bem escrita, agora como pastor de ovelhas. Mas Deus, aos 80 anos, chamou Moisés para um grande propósito e para uma grande obra. O que Deus começa a nos dizer nesta manhã, é que há pessoas no nosso meio que talvez já esteja com uma idade, com uma certa experiência. E os irmãos talvez pensam, eu já sou avô, já sou avó, já sou pai, mãe, e a minha vida já está bem direcionada. Eu vou seguir neste curso. Mas nós estamos diante de um Deus que prepara coisas novas para os seus filhos. Se preparem para ter experiências extraordinárias com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele te chama para se apresentar diante da sua obra e para viver o sobrenatural na terra. Se você acha que nada vai acontecer, nós estamos trabalhando nesta igreja no campo do sobrenatural. Os irmãos têm visto o que está acontecendo nesta igreja e no estado de São Paulo, e os irmãos podem até ter uma certa idade, mas Deus te chama para coisas novas, para viver coisas extraordinárias, para viver coisas celestiais, para viver o céu na terra, porque Ele é o detentor da bênção. Com 80 anos, Moisés retorna, e ele, com mão forte e com grandes, extraordinárias obras que o nosso Deus fez no Egito, libertou a nação de Israel. Foram para o deserto, ficaram mais 40 anos, meus irmãos. E agora Moisés, Deuteronômio 34, está com 120 anos. E Deus fala para Moisés, suba agora o Monte Nebo. Eles estavam atravessando pela Jordânia. Que eu vou lhe mostrar, Moisés, toda a terra prometida. 120 anos, Deuteronômio diz que os seus olhos não se escureceram, ele não perdeu o seu vigor, e Moisés subiu o Monte Nebo, e Deus começou a mostrar o termo de Judá, o termo de Efraim, o termo das demais tribos de Israel. Olha, Moisés, esta é a terra que eu vos prometi, terra boa, terra que emana leite e mel. Mas Deus disse a Moisés, porém, tu não entrarás nesta terra. Como assim? A igreja pode me ajudar? No 3, fazer um A bem forte de decepção. 1, 2, 3. Como assim? Depois de tudo que Moisés havia vivido. Parece ser até triste, né, pastor? Porém, meus irmãos, se nós olharmos pela ótica de Deus, Deus falou, esta terra é boa, é maravilhosa. Você construiu, Moisés, a história para o povo entrar aí. Porém, o que eu tenho para você de agora em diante é muito maior, é muito melhor. Aquilo que eu prometi aos meus filhos por toda a eternidade. Vem para cá, Moisés,
E Deus recolheu Moisés no Monte Nebo com 120 anos, e a Bíblia fala que o próprio Deus foi quem sepultou Moisés, de sorte que ninguém sabe até hoje onde o seu corpo foi enterrado. E o povo entrou na terra, prosperaram, cresceram, e chegou o momento que Deus lhes deu um rei conforme o coração de Deus. Deus levantou Davi, antes pastor de ovelhas, para se sentar no trono de Israel. Davi foi o maior rei da história de Israel. De sorte que a Bíblia fala que Davi nunca perdeu uma batalha. Meus irmãos, nunca perdeu uma batalha. Ele era um homem de guerra. Uma guerra tem muitas batalhas. Davi pelejou muitas guerras, e em todas as batalhas Deus era com ele. Se olharmos ou se pensarmos bem, Davi perdeu uma única batalha, justamente quando ele não foi para a guerra, a batalha com Betseba. E Davi agora, eu vou pedir para que coloque para nós, 1 Reis capítulo 2, versículo 2. Davi com 70 anos, já debilitado, um homem de guerra. Davi no seu leito escolheu o sucessor, Salomão, fruto do seu relacionamento com Betseba. E ao chamar Salomão nos seus últimos instantes de vida, olha o ensinamento que Davi entregou a Salomão e Deus nos entrega nesta manhã. Davi disse ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Esta palavra é muito forte, meus irmãos, porque Davi chamou Salomão e falou: vem cá, meu filho, eu estou seguindo o curso natural da história. O que Deus determinou, que o homem seria tirado do pó e um dia ao pó retornaria. Está chegando o meu tempo, mas o que eu te digo é: esforça-te. Porque na vida, se nós queremos chegar a algum lugar, meus irmãos, temos que nos esforçar. Tem que haver esforço. Após a morte de Moisés, Deus chegou para Josué e disse: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Se nós queremos conquistar a nossa casa própria, nós temos que nos esforçar. Se queremos ter um diploma universitário, um diploma da faculdade, temos que nos esforçar. Se nós queremos lançar um livro, ter uma obra, há um processo, há um esforço. Se nós queremos, meus amados, ser cheios da graça de Deus, a salvação é de graça, porque Jesus pagou o preço, mas a unção, a graça, a virtude, o conhecimento, há necessário o esforço, a leitura, a consagração, a busca intensa da presença de Deus. Então Deus nos deixa um recado nesta manhã: se esforce, porque vocês estão na minha presença, eu tenho a bênção, tenho prazer em abençoar, então se esforcem, porque eu vou abençoar. Salomão, se esforce e também ser homem. Davi não estava dizendo ser homem no sentido de se casar, ter várias esposas, embora talvez Salomão também tenha entendido dessa forma, né, meus irmãos? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Talvez ele tenha processado essa informação também. Aquela música de Martinho da Vila, já tive mulheres, cores, idades, talvez seja inspirada em Salomão. Mas o que Davi estava dizendo realmente, meus irmãos, é: seja digno, seja honesto, seja verdadeiro, tenha honra na vida, ande de forma justa com a sociedade. É dessa maneira que nós chegamos a algum lugar. É dessa maneira que nós honramos o Deus que nos chamou. E após este momento, Deus então recolhe aquele que foi considerado o maior rei da história de Israel. Após Davi e Salomão, o reino foi dividido. Nós encontramos o reino sul, Judá, Benjamim e meia tribo de Manassés, e o reino norte, as demais tribos, com mais 10 tribos. E o reino sul, uma característica, pastor Felipe,
do Reino Sul, o trabalho que você fez foi extraordinário, viu, Felipe? Que coisa linda, meus irmãos. O pastor Felipe fez o conceito de editoração do livro. Eu amei a capa, extraordinário. Muito obrigado, pastor. Nós vemos que o Reino Sul, pastor Felipe, era conduzido por reis bons, por reis que buscavam a Deus. Enquanto o Reino Norte, que a capital era Samaria, era conduzido por reis que se desviaram do caminho do Senhor. E agora nós chegamos, após essa divisão, na história de um rei chamado Jeorão do Reino Sul. Meus irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, quem era Jeorão? Jeorão não era uma pessoa que ficava endemoniada. Não era o demônio que entrava em Jeorão, mas era o demônio que ficava georizado. Era Jeorão que entrava no demônio. O camarada era terrível. E não era para ser assim, porque ele tinha exemplo, meus irmãos. O avô de Jeorão foi o grande rei Asa, reinou 41 anos em Israel. Um reinado próspero, abençoado, buscou a Deus. O pai de Jeorão foi Josafá. Meus irmãos, quantas coisas Deus fez na vida do rei Josafá. E de repente subiu ao trono Jeorão, e Jeorão fez tudo o contrário. Primeiro, ele buscou esposa no Reino Norte, se casou com Atália, que era filha de Acabe com Jezabel. Acabe e Jezabel no Reino Norte foram terríveis, aqueles mesmo que Elias ia lá profetizar contra eles. Numa jogada de unir os dois reinos, Jeorão se casou com Atália. Depois de se casar com Atália, ele matou todos os seus irmãos, para ninguém entrar no seu lugar. Que coisa terrível! A iniquidade de Jeorão era tanta, que Deus deslocou o profeta Elias, que estava lá no Reino Norte, profetizando contra Acabe, profetizando contra Jezabel, contra os profetas de Baal. Deus deslocou o profeta Elias para levar a sentença a Jeorão. E o profeta Elias chegou diante de Jeorão e disse: olha, o Senhor está tirando de ti o teu reino. Coloque para nós, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Olha o que diz o texto. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar Jeorão, e reinou 8 anos em Jerusalém. E olha essa palavra, meus irmãos: e foi-se sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém sem honra, porém não no sepulcro dos reis. Que palavra terrível de alguém que não deixou um legado bom. Foi-se sem deixar de si saudades. Mas daí o lastro de Jeorão acabou-se de forma alguma, porque eu aprendi na vida que quando nós buscamos a Deus, quando nós somos abençoados, pastor Dimar, nós temos o poder de abençoar todos que estão à nossa volta. Todos recebem a bênção que emana das nossas vidas. Porém, quando uma pessoa toma a decisão de levar uma vida fora dos princípios da palavra de Deus, também todos que estão à volta acabam sendo impactados pela maldição que vem sobre esta pessoa. E após a morte de Jeorão, houve os respingos. Qual foi? Atália reinou em Israel 7 anos, período terrível, e a ideia de Atália veio de longe, do quinto dos infernos: vou matar todos da semente de Davi, ninguém mais vai subir ao trono. E ela começou a matar todos que descendiam de Davi, de sorte que não ia sobrar ninguém, e aí a palavra de Deus não se cumpriria. Porém o sacerdote Joiada pegou uma criança chamada Joás, escondeu Joás por 7 anos, e quando essa criança tinha 7 anos, fizeram uma jogada política em Israel, mataram Atália e proclamaram Joás rei de Israel. Glória a Deus, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Havia alguém da descendência de Davi, da descendência de Judá, no trono de Israel.
E daí nós podemos, através disso, falar do quarto personagem dos últimos instantes da sua vida. Personagem que se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia fala sobre Jesus que, numa noite de quinta-feira, Jesus Cristo foi preso, foi levado diante de Anás, de Caifás, foi torturado, foi levado no dia seguinte diante de Pilatos, de Herodes, os governadores romanos da época. E Jesus então é levado para a cruz, às 9 horas da manhã. Jesus expirou às 3 da tarde, 6 horas em que Jesus esteve naquela cruz. E neste período, meus amados, nós vemos Jesus realizando coisas extraordinárias na cruz. De sorte que aqueles homens truculentos estavam ali, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, lhe açoitaram, escarneceram de Jesus. E Jesus, em um momento de grande misericórdia, levanta os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos ali a sua mãe, que estava sofrendo à frente da cruz. E Jesus então olha para Maria, e do lado estava o discípulo a que ele mais amava, João. E Jesus entrega a sua primogenitura a João, falando: filho, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. E João entendeu o recado, e a partir daquele momento ele tomou para si Maria, para cuidar de Maria. Jesus cuidou da sua mãe nos últimos momentos de vida. E nós vemos Jesus fazendo na cruz o que ele fez com cada um de nós, trazendo a salvação. Quando um malfeitor do lado direito, um homem que não escreveu uma história legal, mas naquele momento, ele arrependido e reconhecendo quem era Jesus, ele disse para o Senhor: Senhor, o Senhor não está aqui porque o Senhor merece, nós merecemos, mas o Senhor não. Portanto, uma única coisa eu te peço, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com a sua bondade, com a sua graça, disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus salvou aquele homem. Que coisa linda, meus irmãos. E às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, os últimos instantes, segundos da vida de Jesus aqui na terra, ele levanta os seus olhos aos céus, e em grego diz: tetelestai, tetelestai, o que significa: está consumado, está consumado. Nas tuas mãos, meu Senhor, eu te entrego o meu espírito. E Jesus fechou os olhos aqui na terra. Ah, meus irmãos, que morte maravilhosa, coisas extraordinárias aconteceram na natureza. E o mais lindo, meus irmãos, foi que a morte não pôde ficar com Jesus. Nós falamos de Moisés, não ressuscitou. Falamos de Davi, não ressuscitou. Falamos de Jeorão, imagine, jamais, não ressuscitou. Mas ao terceiro dia, numa manhã como essa de domingo, o Espírito Santo desceu dos céus, removeu ali aquela pedra, e o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! De sorte que há um texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que é um dos mais preferidos que eu tenho na Bíblia Sagrada, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Aleluia. Convido o louvor pode já tomar o seu lugar, nos acompanhar. Aleluia. É por isso, meus irmãos, por todos esses fatos da história, que nós vamos voltar agora a entender o início. Quando, em Gênesis 49, Jacó, deitado no seu leito, passa o primeiro filho Rúben. Irmãos, nós escrevemos a biografia de Rúben. Era um camarada extraordinário, tinha tudo para ter as bênçãos. Porém, quando a história de Rúben foi colocada na balança, infelizmente, foi achado falta. Passou o segundo, Simeão, e também a história de Simeão não foi legal. Jacó não pôde abençoar. Chegou o quarto filho, Judá, e Jacó olhou para Judá. Acredito que o próprio Deus, o Espírito de Deus disse: é este que tu vais abençoar, é na descendência dele que eu vou cumprir as minhas promessas. E Gênesis 49, versículo 8, nós vamos ver somente os 3 próximos versículos, 8, 9 e 10, a primeira fala de Jacó a Judá. Gênesis 49, versículo 8, Jacó, olhando para Judá, menciona: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Coloca o versículo 9. Judá, tu és um leãozinho, tu és um leão, de ti sairá o leão da humanidade. Versículo 10. O cetro, o governo não se arredará de ti, Judá. Aleluia. Judá, tu tens na sua história o louvor. Judá, de ti sairá o leão. Judá, o governo, o nosso Deus entrega nas tuas mãos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, por gentileza, Jesus disse: eu tenho todo o poder, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele falou: eu vos dou este poder, para pisardes em serpentes, escorpiões, toda a obra do inimigo, e nada vos fará dano. E estas profecias entregues a Judá, Jesus, ele nos entregou. Ele nos entregou, porque esta majestade se cumpriu de forma plena em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 9, diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E
para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O que aconteceu conosco, meus amados? Jesus, se cumprindo esta palavra de Jacó a Judá, ele nos entregou, falou: agora vocês, aqueles que me aceitam, aqueles que creem na minha obra, têm na sua boca uma palavra de louvor. Agora vocês realmente têm a quem chamar de leão, quem está cuidando de vocês, quem ruge por vós, e o governo está nas suas mãos. Nós somos em Cristo Jesus, no mundo espiritual, somos reis e sacerdotes, e um dia, meus irmãos, um dia, louvor, um dia nós reinaremos com Ele para todo sempre. Você que toma posse dessa palavra, glorifica e exalte aquele que vive e reina para sempre. Vamos aplaudir a Jesus. Os irmãos se coloquem de pé. Já quero chamar o pastor Toninho. Nós vamos fazer uma oração em 1 minuto. E vamos agradecer ao nosso Deus, que nos deu o leão de Judá. Coloque nesse instante a sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque ouvimos a tua palavra, e ela é maravilhosa, ela que edifica as nossas vidas, e nós te rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor não escolheu aquele que poderia ser o primogênito, mas no quarto, naquele que ninguém dava nada, o Senhor cumpriu a sua promessa e nos deu o leão, Jesus Cristo, e nele nós temos a vida eterna, nele nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nele nós temos as promessas e a autoridade de que junto com ele somos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Por isso nesta manhã, meu Senhor, com o coração grato, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E neste momento sobre a tua igreja, Pai, que aconteça milagres, que aconteça prodígios e maravilhas, curas sejam liberadas, ó Pai, restauração dentro deste lar, portas sejam abertas, e no nome de Jesus as bênçãos abundantes do leão possa, ó Deus, ser uma realidade constante sobre os teus filhos. Hoje, ó Pai, aqui na Floriano Peixoto, dentro dos lares, sobre todos que nos acompanham online, no estado de São Paulo e no Brasil, nós cremos no leão que governa as nossas vidas e que governa o nosso país. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te honramos no santo e poderoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Aí as suas mãos se levantam e você declara: os improváveis sempre vão vencer, meu querido. Há o toque da grandeza de Deus na sua vida. E quando Deus toca, meu irmão, o que é impossível se torna possível. O que não pode ser, torna a ser. Meu Deus. E a gente vai dizer assim, ó: vitorioso és
na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida do pastor Rafael, abençoa a Bruna, sua filha, abençoa a sua família, Deus, e que esse livro possa servir de edificação para o corpo, e que possamos ser fortalecidos, Deus, e a cada dia reconhecer que o leão da tribo de Judá, aquele que é, que era e sempre há de ser, se manifeste dentro de cada casa, para a glória de Deus Pai, hoje e sempre. E eu posso dizer: vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome